Então, uma breve leitura inicial, depois a oração. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Deus e Pai amado, soberano, lemos esta porção da Tua Palavra. Muito bem. Então, irmãos, agora nesta visão, os 1000 anos, a primeira ressurreição, que é o título que foi dado pela Sociedade Bíblica, vai falar sobre esse milênio. E aí, eu não quero entrar na discussão de pós-milênio, pré-milênio, milênio, eu não quero entrar nessa discussão. Eu quero mostrar para você na Bíblia, no que nós acreditamos. Eu em particular. Eu nem sei se todos os pastores da Nova Vida acreditam desta forma. Porque é uma questão de interpretação teológica. E interpretação, você sabe como é que é, né? Cada um vai ter a sua interpretação de acordo com os seus estudos, com a sua vivência e etc e tal. Então, queridos, ao olhar esta passagem, olha o que aconteceu aqui. O dragão foi preso, o dragão foi trancafiado, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, existe uma expectativa de que um dia o diabo vai ser preso. Mas nós acreditamos, e temos referências sobre isso, de que esse dia já aconteceu. Eu sei que é sensacional saber que o diabo anda por aí fazendo das dele, e a gente tem que se defender disso. Porém, se nós formos pensar biblicamente, olhando para esses versículos aqui, eu vou mostrar para você que isso já aconteceu. O diabo já foi preso, até porque está contando no passado, está contando de algo que aconteceu. João está aqui contando de algo que aconteceu, uma visão, ele viu o que aconteceu. E nesse momento ele diz que começaram 1000 anos. 1000 anos de Satanás preso. E depois ele vai ser solto por pouco tempo. Caramba, o diabo vai ser solto? Está escrito aqui que o diabo vai ser solto por pouco tempo. Então, se você acredita que ele já está solto, temos que fazer um ajuste nesse entendimento aqui. Então, você vai ler agora comigo Mateus capítulo 12, verso 22 e 29. Jesus e Belzebu é o título da Sociedade Bíblica, do verso 22 em diante do livro de Mateus. Olha só o que está escrito. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por um acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Gente, olha para mim. Apareceu alguém em Israel que expulsava demônios. O nome dele era Jesus. E agora estavam todos... Como assim? Ele expulsa demônios? Ele expulsa o demônio? Como assim? Só pode ser então coisa do inferno mesmo. Ele expulsa em nome do maioral dos demônios, em nome de Belzebu. Pronto, aí foi a acusação que fizeram a ele. Alguns estão falando assim: uau, será que esse é o filho de Davi? Entendeu? O que tinha, a gravidade do que estava acontecendo. Expulsar um demônio fazia com que alguns pensassem: ele pode ser o filho de Davi. E os contrários pensavam: não, mas ele pode estar expulsando em nome do maioral de todos os demônios.
Era essa a dúvida que ele plantou no coração quando expulsou o demônio. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: olha como é que Jesus resolveu esse pensamento. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Tipo assim, como é que pode então um demônio expulsar outro demônio? O inferno não está mais se entendendo então. E se não está se entendendo, a derrota é certa. Faz sentido expulsar um demônio em nome de outro demônio? Ele lançou questionamentos, lançou perguntas. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Até porque havia tentativas, práticas, tentando expulsar demônios também. E ele aí não questionou a validade disso, mas ele perguntou: tá bom, se eu estou expulsando então em nome de um reino divino, em nome de Deus, e vocês dizem que é em nome dos demônios, e os filhos de vocês, quando fazem isto, com que autoridade fazem? Tipo assim, por que quando chegou a minha vez vocês estão dizendo isso? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então ele chegou e colocou a batata quente na mão dos camaradas que estavam dizendo isso. Ele diz: olha, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Ele aí usa essa ilustração, ele usa essa metáfora. Ele diz: olha só, vocês já sacaram o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo os olhos dos cegos, eu estou botando o coxo para andar. As multidões estão atrás de mim por causa da sabedoria com que eu falo as palavras que vocês deveriam estar falando. Eu não estou preso no templo e nas crendices. Eu estou livre como o vento do lado de fora, indo atrás do pobre coitado. Eu estou fazendo livremente a obra que eu quero fazer. E quando aparece um endemoniado, acalma-te, emudece. Simples assim. Ele fala como se ele não grita. Eu não consigo imaginar Jesus gritando, a não ser naquele episódio onde ele expulsou os... Agora, em outros episódios eu só consigo imaginar, e olha que a minha imaginação é uma imaginação usada por quase todo mundo que fez filme de Jesus. Não parece um Jesus descontrolado, gritando e berrando com as pessoas. Não, é um Jesus Senhor, é um Jesus que fala e as coisas acontecem. Porque quem tem poder não precisa gritar. Quem tem poder, basta falar. Ordena com serenidade. Jesus se destacava de todos. E ele diz, ele bota essa pulga atrás da orelha. Como é que pode, né? Alguém entra na casa do valente e faz essa África toda, né? E faz isso tudo que eu estou fazendo, sem que ele esteja amarrado. Como é que o valente está permitindo isso? Como é que o dono da casa está permitindo isso? Por que ele está permitindo isso? Ele está permitindo isso porque em Cristo o diabo foi amarrado.
foi cerceado do seu poder. Em Cristo, ele foi preso. Deixa eu voltar lá, em Apocalipse 20. E aí, olha só o versículo, só para vocês relembrarem. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, Jesus aqui está dizendo assim, o diabo está preso, e porque ele está preso, ele não pode se levantar mais contra o ser humano para seduzi-lo, né? Mas eu vou chegar na sedução daqui a pouco. Mateus 12, 22, isso, 22 a 29. E aí eu cheguei no final da leitura. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem ter que primeiro amarrá-lo? Ou seja, se eu estou fazendo isto, é porque o diabo perdeu todo o seu poder. Com Cristo, Satanás perde o poder de fazer o que vinha fazendo. E o que ele vinha fazendo? Seduzindo as nações, cegando as nações, para que as nações vivessem sem a condição de enxergar o reino. Então ele chega e diz, eu estou fazendo isso porque o valente foi amarrado. E ninguém pode fazer o que eu faço sem que o valente tenha sido amarrado. Porque as pessoas pensam, né? Porque o diabo faz e acontece e tal. Olha, não é o diabo que fez você bater com o carro. Provavelmente foi a sua imprudência, a sua falta de atenção. Não é o diabo que fez o casal brigar. Talvez ele tenha se beneficiado disso. A falta de sabedoria desse casal, falta de Bíblia na cabeça desse casal. Ele não tem mais o poder de seduzir. Ele tenta, mas se você quiser ver a verdade, você vê a verdade. As pessoas não estão mais cegas pelo diabo. É muito natural lá na terapia. Eu estou com uma pessoa na terapia e tal, um paciente na terapia, e tem gente que romantiza a terapia, mas esse negócio, principalmente aquele pessoal que vai para o tal de autoconhecimento. O que ele pensa que ele vai conhecer? O que ele pensa que ele vai conhecer? Eu vim aqui para o autoconhecimento. Eu fico lá, meu Deus, mais um para o autoconhecimento. O que ele pensa? No dia que eu confronto ele com a verdade dele, ele desiste. Ele vai embora. Ele diz para mim que vai dar um tempo. Ele pensou que ele ia, no final das contas, encontrar o terapeuta dizendo, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa boa. Mas quando ele vai descobrindo que ele não presta, quando ele vai descobrindo que o adúltero é ele, não ela, quando ele vai descobrindo que ele é o que é o pisão, ou ela que está pisando na bola, ele começa descobrindo isso, na terapia lá, aí desiste. Ele está descobrindo aquilo que ele não quer descobrir. Mas na verdade ele já sacou, ele já descobriu, só que ele não quer ver. Ele não quer ver, então ele vai embora. Porque agora ele pode ver o que quer ver. Cada um, irmãos, vê o que está a fim de ver. Tá bom? Eu fiz isso por causa daquilo. Não. Você fez isso e depois você pegou aquilo para ser o motivo pelo qual você fez isso. É assim que funciona na lata do ser humano. Na lata, você faz o que quer e depois você arruma um motivo. É isso que se descobre em terapia. Ninguém descobre que é maravilhoso, que é santo,
que é uma pessoa fantástica. Dando mais um passo, João 12, verso 31 e 32. Jesus fala da sua morte. Aqui, esse texto aqui é a fala de Jesus próximo de sua morte. Olha o que ele diz, próximo de sua morte. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Uau! E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que isso? Chegou o momento, a crucificação, já era daqueles dias ali, crucificação. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Como assim? Pastor, então o diabo foi expulso do mundo? Ele saiu do mundo para ser preso, manietado. Mas, pastor, como é que a gente vê o diabo fazendo um monte de coisa por aí? Como é que as pessoas caem endemoniadas na igreja? Gente, isso tudo acontece. O diabo, ele foi limitado. Ele agora não tem mais o poder de cegar 100% você, completamente. Ele agora está aí vivendo, mas ele está submetido ao nome do Senhor Jesus. Ele está debaixo do nome do Senhor Jesus. Ele tem um poder limitado, ele está preso. E Jesus diz, minha crucificação está aí, chegando a minha morte, agora chegou o dia que a gente vai sacramentar, e o diabo será expulso. Quer dizer, ele não reina mais nesse mundo. E lá no Apocalipse, onde nós estamos, vai dizer que esse prazo dura 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo. Verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que, olha só, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Agora tu está entendendo por que da tal de perseguição final? Por que o dia final? Por que a perseguição final? Porque Satanás será solto por pouco tempo. E aí isso vai ser global. Isso vai ser a nível mundial. Não vai ser, estão perseguindo lá no Oriente. O Estado Islâmico decapitou não sei quantas pessoas. Não, vai ser em escala mundial. O diabo vai ser solto para fazer aquilo que Roma fez lá no início. Por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aonde está a igreja? A igreja que morreu, a igreja que já foi sepultada, que a gente levou os irmãozinhos ali para a cidade de pé junto. Aqui, João vê no Apocalipse a igreja reinando com Cristo. Gente, olha só, a igreja já está reinando com Cristo. Era isso que João estava vendo aqui. Ele viu a igreja reinando com Cristo. Durante o quê? Durante os 1000 anos. Durante o quê? A atual dispensação. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Mas não está todo mundo acordado lá do outro lado. A igreja está acordada, a igreja está reinando com Cristo, mas os outros, os restantes dos mortos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os outros estão dormindo ali no cemitério mesmo.
aguardando os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha só, gente, que legal. Jesus morreu e ressuscitou. Nós vamos morrer e vamos passar pela primeira ressurreição. Então você, meu querido irmão, fica tranquilo que agora você tem aqui um texto que te dá base para entender que quando você fechar os olhos, enquanto a gente estiver ali chorando no cemitério, que você foi uma boa pessoa e falando um monte de coisas de você, que você nem fez, e a gente falando que você fez, que você era maravilhoso, tal, aquela coisa toda, naquele momento você já vai estar reinando com Jesus. Já vai estar reinando com Jesus. Naquele momento ali, a gente lá chorando, sua mãe se descabelando por você e tal. Fica tranquilo que você morreu, mas você foi para o reino de Deus antes dos outros, hein? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Fiquem tranquilos que nossos irmãos que já foram estão reinando com Cristo durante os 1000 anos, que ainda não passaram porque a segunda vinda ainda não aconteceu. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Agora vem o julgamento. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vai ser um julgamento simples, irmão, sem apelação. Coisa simples, fulano, vê se está aí o nome. Já passou o nome, não está, é a ordem alfabética, não está o nome dele aqui. Não está. Beltrano, aqui, tá. Aqui, não, é parecido esse nome, não é outro. Vai até achar o nome no livro da vida. Quando você se converte, você põe seu nome no livro da vida, é onde vai ser consultado, lá, consulta. Bom, o céu deve estar mais moderno, né? Então, imagino que deve ter tudo computadorizado já. Só botar o nome do cidadão lá na lupa e ver se dá o joinha ou dá assim, ó. Vai aparecendo assim. Esse tal. Assim. Pronto. E aí vai um por um julgar. Não, esse cara aqui pintou e bordou, que isso? Não pode entrar no céu, não. Pode entrar no céu. Pode não. Capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: olha só o que Deus disse nesta hora: eis que faço novas todas as coisas. Pode ficar tranquilo que aquele rolo todo que você arrumou vai ser tudo apagado, você vai ser novo, corpo novo. Eu nem sei como é que vai ser o meu corpo lá. Eu não vou ter cara de Álvaro não vai ter cara de Álvaro, não vou ter cara, vai ser uma cara muito mais bonita. Não sei como é que é cara de alma, gente. Não sei qual é a cara que a alma tem, mas eu sei que vai ser transformado. Eis que eu faço novo todas as coisas. Deus vai transformar tudo, você pode ficar tranquilo. Ah, pastor, tem uma tentação que vem na minha cabeça, tal, não sei. Não vai ter tentação. Vai ser tudo novo, não tem como mais ser tentado depois de ser transformado. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus dele, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Morrer todo mundo vai. Agora, a segunda morte vai ser só para quem não foi achado no livro da vida. Irmãos, continuando, no verso 9 diante, vai descrever a Nova Jerusalém. A Sociedade Bíblica aqui já apresenta assim: a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. E veja só como existem símbolos da igreja. Quem é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a igreja, é a noiva do Cordeiro. E olha como é que é descrito a noiva do Cordeiro. Olha só: o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalino. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto, os portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, o nome dos 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E sobre estes estavam os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Meu Deus, vai assim direto. Tudo é 12. É 12 fundamentos, são 12 muralhas, é 12 tudo. 12 colunas, 12 tudo. Por quê? Porque está descrevendo a igreja. Está falando da igreja. E 12 é o número da igreja. Então, basicamente aqui vai descrever a igreja, e fica muito claro isso, né? Essa igreja poderosa, maravilhosa, descrita aqui, como é que essa noiva comparece às Budas. E no capítulo 22, que é o final, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de
De um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz, de novo, 12 frutos. Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e de seu Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o seu nome. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Não tem dia e noite, não tem mais luz de vela, nem luz acesa. Então o anjo diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Uma bem-aventurança para quem guarda a palavra de Deus. Diz: olha, é feliz quem faz isso. É feliz quem guarda. E daqui em diante, irmãos, não temos mais nenhuma novidade, são as considerações finais, não é? O final feliz da igreja. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, fora ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas, e vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito então diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água, de graça a água da vida. Só que tem um detalhe. Um pequeno detalhe, um aviso. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venha sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim termina o livro de Apocalipse. É a vitória da igreja ou não é? Quem foi que falou em fim do mundo? É o fim para alguns e o início para quem está escrito no livro da vida, para quem vai morar no céu. É um consolo para a nossa morte. Se a nossa morte for morte de perseguição,
console-se no livro do Apocalipse, porque está escrito que alguns morreriam assim. Alguns morreriam sofrendo muito pela obra de Cristo. Não tem sido assim hoje, porque estamos nesse milênio. Estamos no milênio onde a igreja pode pregar, onde a igreja pode falar, onde as nações, elas se ouvirem falar da igreja, se as pessoas ouvirem falar do Cristo, elas têm condição, elas estão livres para se curvar ou não. Por quê? Porque o diabo está preso. Ele não tem mais condição de manipular as pessoas, porque ele foi preso por 1000 anos. Então fale de Jesus, fale da graça de Deus, fale do reino de Deus. Aponte o evangelho. Nós estamos em tempo de evangelizar. Nós estamos nos 1000 anos. Onde eu tenho um tempo para evangelizar, sem que Satanás tire, sem que Satanás atrapalhe essa, vamos dizer assim, conversão. Eu vou falar assim, conversão, com algumas aspas, porque a gente sabe, não é, que nós estamos aqui para falar de Jesus, para acender a luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Mas se Jesus as chama, elas têm todas as condições de dizer: eu quero, eu desejo, eu me rendo, eu me prostro, porque o diabo está preso. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor,